programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, estamos iniciando mais um programa de Olho na Diabetes e o meu nome é Ronaldo Pereira, sou diretor e coordenador do programa e do projeto de Olho na Diabetes. Hoje nós estamos recebendo aqui a psicóloga Sara Calisto, que também é vice-presidente do Instituto Gabriel Calisto, que terá como tema o nosso programa hoje a psicologia no tratamento do diabetes e também do acompanhamento familiar. E está conosco aqui então a Sara. É um prazer, Sara, tê-la aqui conosco. E nós queríamos dizer para você que esse momento é para você falar um pouquinho sobre o seu trabalho. Eu sou psicóloga, tenho meu consultório, faço um trabalho voluntário no ambulatório Bento XVI, da Igreja Católica ali no centro, atendo crianças, né? Lá especificamente crianças, no meu consultório eu atendo todas as idades. E sou vice-presidente do Instituto Renal Gabriel Calisto, que é uma ONG que a gente criou para ajudar as pessoas que têm insuficiência renal e que são pegas de surpresa pela doença. Então a gente acolhe essas pessoas, a gente dá informação, orientação, né? Porque quando você recebe a notícia de uma doença, você fica muito desnorteado, como nós ficamos com a notícia do Gabriel. Então, a gente resolveu criar a ONG para ajudar essas pessoas. Basicamente isso. Então, a gente às vezes faz palestras, todo março que a gente faz o Março Amarelo, a gente faz algum evento e por aí vai. Eu sou psicóloga do Instituto e é isso. Bom, Sara, nosso assunto hoje, né, é um assunto muito importante. Eu acho que toda família que está hoje nos assistindo, né, principalmente que passa pelo problema da questão do diabetes, né, precisa de um acompanhamento. Por isso que o nosso programa hoje vai falar sobre isso, exatamente sobre essa questão psicológica das pessoas. E a gente falando um pouco sobre diabetes, a gente sente que há situações, né, alguns fatores que ocorrem assim no momento dessa notícia, né? Ou seja, a pessoa está diabética. Que fatores assim seriam importantes a gente agora colocar aqui que possam ser esclarecidos e que são causados, né, na questão do diabetes aí, com o paciente diabético? Fatores emocionais. Fatores emocionais, né? Bom, quando a pessoa recebe a notícia de uma doença, como eu falei, né, a pessoa fica sem chão, desnorteada. E uma doença crônica também causa uma instabilidade emocional muito grande no paciente. Então, ele vai ter vários... Depende, né? Isso acontece de pessoa para pessoa. Tem gente que vai receber melhor a notícia, tem gente que não vai aceitar tanto. Mas o paciente, geralmente, ele tem raiva, ele fica inseguro, medo, vários fatores vão influenciar aí a vida do paciente, porque é uma novidade, é uma doença que até então a pessoa não tinha, descobre, então é um fator novo na vida dela que ela vai ter que se acostumar, ele vai ter que passar por mudanças e se adaptar a essa doença. É interessante que você está falando, eu fico imaginando realmente as pessoas não estão preparadas para receber certas notícias, né? E a diabetes, ela é uma doença que assusta muito, né? As pessoas não estão preparadas, às vezes, para receber uma notícia dessa, uma doença crônica, é uma doença perigosa, mas que, se bem tratada, é lógico, ela não tem problemas nenhum. Mas é lógico que, nesse momento, a parte psicológica, né, da pessoa fica afetada, né? E isso ocorre. Né? Eu, por exemplo, quando eu tive essa experiência de saber que meu filho estava diabético, me causou uma sensação de desconhecimento total do que seria feito, o que eu vou fazer, meu filho está numa situação, o que é a diabetes,
E realmente, assim, um profissional nessa hora, psicólogo principalmente, faz uma diferença muito grande, né? Muitas pessoas acham assim, não precisa, isso é uma fase, eu vou passar, agora eu estou mal, mas é muito importante um psicólogo para trabalhar a aceitação, essa adaptação que ele vai ter que ter, né? Porque às vezes a pessoa fica revoltada, não vou fazer o tratamento, não quero saber disso. Isso aí, às vezes a pessoa acha que vai ser por um momento e tal, mas o psicólogo é super importante, até para a gente orientar a pessoa, saber das questões dela, o que ela tem medo, né? Porque tem medo da morte, tem medo de, né? É uma experiência nova que vai causar uma mudança na vida desse paciente. Se a gente analisar bem, né, a pessoa que está nos assistindo aí, talvez não tenha sentido essa experiência, né, de receber uma notícia como essa. Mas, na realidade, quando você tem uma questão de uma doença grave, uma doença que causa esse tipo de sensação, você também está falando aí questão de vários fatores, né? Várias situações, idades diferentes, situações de pais com filhos, filhos com os pais, pessoas de certa, por exemplo, tipo 2 vai descobrir um pouco mais lá na frente, pode ter até algumas complicações e descobre, quem sabe, uma complicação, esse machucado aí vai te causar um problema sério, você vai ter que perder um dedo, porque nós já vimos casos assim de pessoas que deixaram a doença avançar tanto que ela acabou perdendo um membro inferior. E isso causa, assim, a pessoa descobrir, eu sou diabético e ainda vou sofrer uma perda de visão, perda dos rins, porque a doença ela é silenciosa. Então, quer dizer, o psicólogo, nessa hora, é muito importante, né, para essa pessoa aprender a aceitar esse momento. E você está falando aí que às vezes a pessoa descobre, perde um membro. Uma das coisas que o psicólogo vai ajudar é o paciente, ajudar ele no seu autocuidado, né? Porque às vezes a pessoa, não vou fazer isso, é bobeira, vou me machucar, já vai cicatrizar, e a gente sabe que diabético tem uma dificuldade para cicatrizar os ferimentos. Então, assim, o autocuidado também é uma das coisas que a gente trabalha com o paciente, porque, né, se deixar por conta dele mesmo, ele vai... Essa aceitação do tratamento, que é importante, porque muitos não querem, continuam na sua vida, no seu dia a dia, comendo de tudo, tomando, né, o seu cafezinho com açúcar, e não pode. Então, quer dizer, eu acho que o psicólogo também ajuda a pessoa a aceitar o tratamento, né? E ajuda também porque não adianta você só seguir o que o psicólogo fala. Você tem a orientação do médico, do nutricionista, né? A equipe multidisciplinar, ela trabalha em conjunto, né? Então, um profissional tem que estar falando a língua do outro. Não adianta o psicólogo falar uma coisa, o nutricionista fala para não comer tal coisa, o psicólogo, não, pode comer. Não pode, tem que ter uma interação, um acompanhamento. Geralmente, uma equipe disciplinar E eu acho que é esse trabalho que é feito realmente, o psicólogo faz, né, com o diabético, né, que seria a nossa assim, pergunta aí, a questão do trabalho do psicólogo na questão do diabético. A gente vai atender o paciente desde que ele descobre a doença, na evolução da doença, né, desde que ele tem o diagnóstico até, né, quando for necessário. E é o que eu falei no início, tem gente que aceita melhor, né? Tem gente que, fiquei doente, não tem jeito, né? Vou ter que, né, cuidar, fazer o que os profissionais mandam, tenho que ir no médico, todo mês eu vou fazer um exame de rotina, sei lá, o que tem que fazer. Então, assim, tem gente que aceita melhor, mas tem gente que não aceita. É aquilo que eu falei, fica com raiva, fica com aquilo tudo, mas o que acontece? Tem que cuidar. Tem que trabalhar isso na cabeça. Aceitação. Aceitação. Porque uma doença que está ali, está instalada e não tem jeito. Você vai ter que conviver com ela. Então, não adianta... Então, assim, lógico que quem não aceita tão bem, a gente vai ter que ter um cuidado com ele, explicar melhor,
chegar e falar sobre a doença, quais são os medos dele. Isso aí depende de paciente para paciente. Quer dizer, você vai personalizar, no caso, o paciente. Tem que saber como ele está vendo aquele problema. No caso, cada paciente, independente de ter diabetes ou não, cada tratamento ele é personalizado. Cada um a gente atende de um jeito. O que causa depressão em uma pessoa não é o que causa depressão em outra pessoa. Pode até a base ser a mesma coisa, o tratamento, mas o que causou a depressão em você não é o que causou a depressão em mim. Ou pode ser a mesma coisa também. Sim. Mas cada um tem um jeito de reagir. Aí tem que ser o profissional para descobrir o que está acontecendo. Né? Cada um tem uma maneira de reagir. E aí, em cima dessa reação, de como ele aceitou ou não a doença, de como ele recebeu essa notícia, a gente vai trabalhar em cima desse tratamento. Tá bom, Sara, a gente vai dar uma paradinha agora para o nosso intervalo. E daqui a pouco a gente volta e nós vamos então continuar esse assunto falando um pouquinho mais sobre a questão do psicólogo nesse tratamento, né, tanto para o diabético como também para os familiares. Estamos de volta com o programa De Olho na Diabetes. Hoje com o assunto de tratamento psicológico da família e também do diabético, com a doutora Sara Calisto, que é psicóloga. Sara, nós falamos muito sobre o diabético, né? Aquela aceitação, os fatores, né, que o psicólogo tem que trabalhar na mente, né, da pessoa que recebe a notícia, né, que é um diabético. Agora tem a importância um outro lado, que é a família, né? Como é que entra a família aí nessa hora que o psicólogo tem que usar também esse momento familiar, né? A família é muito importante porque o paciente, na família, é o ambiente que ele tem mais segurança, ele tem confiança. Então, se o paciente está doente, recebe a notícia e a família toda se desespera, aí é um desequilíbrio total, né? Aí, se a família, que na hora da doença tem que dar o apoio, cai também vai causar um problema a esse paciente. Então, quer dizer, é importante envolver a família nesse momento. Eu vejo assim, eu vou falar uma experiência, no caso, pais, né, que vem seu filho, nesse momento, ser um diabético. Se não tiver um controle psicológico, né, para que possa dar uma força à criança e mostrar a ela que ela não está sozinha. Eu me lembro até hoje, por exemplo, o meu filho disse assim: pai, eu não quero ficar aqui no hospital. E eu disse para ele exatamente que a questão dele estar ali no hospital, ele não estaria sozinho. Meu filho, vamos fazer o que tiver que ser feito e eu vou ficar com você aqui. Quer dizer, dá aquele apoio. E ele começou a chorar, quer dizer, a gente fica também abalado. Mas o importante é você mostrar que ele não está sozinho. E qualquer outra pessoa também, né? Ela precisa desse acompanhamento familiar. Porque se na hora da notícia, do diagnóstico, ele não tiver um apoio da família, amigo também, tem gente que até amigos apoiam. Porque eu costumo dizer que é um trabalho em conjunto. Quando eu vou atender uma criança, por exemplo, é encaminhado pela escola, um outro problema qualquer. Não adianta eu fazer o meu papel de psicóloga e a escola não fazer o papel dele. Agora, não adianta eu fazer o meu papel, a escola fazer o papel dela e a família não fazer. Entendeu? Entendi. Então, vai complicar. É um trabalho em conjunto. Como com o diabético, é um trabalho em conjunto também, o psicólogo, a família, mas tem uma equipe disciplinar que vai ajudar esse paciente. Essa seria até a nossa próxima pergunta, que seria a atuação do psicólogo assim, na questão familiar. Né? Quer dizer, envolver realmente... O que acontece? Quando a família recebe a notícia também junto com o paciente, ela também fica abalada. É uma pessoa, você ama o seu filho, você ama sua mãe, seu pai, então quando você recebe a notícia... Lógico que a família também fica abalada. Então, ela também vai precisar de um apoio psicológico, porque tem gente que não tem estrutura para receber determinadas notícias, né? Isso. Às vezes, as pessoas ficam cheias de dedos para dar notícia. Não sei como é que eu vou falar com fulano, porque tem certas pessoas que certas notícias não têm estrutura para receber.
Então, o apoio psicológico para a família também é importante, porque a família também tem medo de perder o ente querido. A família tem que ajudar, além de aceitar também, tem que ajudar na motivação desse paciente, de se cuidar, de aderir ao tratamento. Essa questão que eu ia até apresentar, assim, a questão de mudança de hábitos dentro, né, dentro do seio familiar, né? A alimentação vai mudar, quer dizer, tem que existir um incentivo, porque não é fácil. Hoje mesmo eu encontrei um diabético e ele falando que é difícil largar o bolo, né, comer o bolo, e que para refrigerante ele não tem problemas, mas com relação a essa questão do tratamento em casa, existe sempre aquela pessoa que tem que estar ali dando uma força, né, familiar, dizendo assim, olha, você tem que parar com certas coisas que estão te prejudicando para o teu bem e tudo mais, e saber como trabalhar isso aí na cabeça do diabético. A família, alguém, porque assim, numa família, sei lá de quantas pessoas, pelo menos alguém assim tem que estar iluminado na hora, mas isso quer dizer, por isso que é importante o psicólogo chamar alguém, né? Até uma pessoa de confiança, até do próprio diabético, que não está sabendo lidar. A gente está trazendo aqui, até para você que está nos assistindo aí, essa questão de que é aquele que está com dificuldade de aceitar a doença, né? Então há necessidade de um tratamento, e que não são poucas pessoas, é um número muito grande. E o psicólogo tem esse papel importante também nessa equipe multidisciplinar. E tem que trabalhar todo mundo em conjunto. Exatamente. Um profissional fala a língua do outro. Se um profissional fala uma coisa, como eu falei, a nutricionista falou que só pode comer isso. Quem sou eu para dizer que ele não pode comer o que você quiser? Não é assim. Isso vai atrapalhar no tratamento né? Um fala uma coisa, já mostra a instabilidade dentro da equipe, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, ele fica na dúvida, ele já fica, o que eu vou fazer? E se não tiver também dentro da família um acompanhamento também dessa situação de informar os familiares, olha, não pode ser contraditório o que está sendo feito com ele. Você não pode falar, isso não tem nada a ver, toma um suquinho, um negócio aí e tal. Não pode, tem que acompanhar o que está sendo feito, o tratamento. Que é o trabalho em conjunto que eu falei, médico, paciente, família, porque não adianta nada a equipe multidisciplinar estar falando uma coisa em casa, não, pode tomar esse suco aqui com açúcar numa vezinha só, não adianta nada. A família também tem que estar de acordo com o que os profissionais falam. Esse tratamento, vamos falar um pouquinho sobre o tratamento específico mesmo, que o psicólogo tem que fazer com o diabético. O tratamento é aquilo que eu já falei no início, mas, né? A gente lembrar, né? A gente fala aqui, às vezes repete, mas eu acho que é importante estar sempre martelando. A gente vai acolher esse paciente quando a pessoa não aceita muito, né? Porque geralmente eles te procuram a gente. Então você vai acolher esse paciente, vai ouvir o que ele tem para te falar e você vai orientar esse paciente primeiro na aceitação, né? Porque o mais difícil é a aceitação. Entender o que está acontecendo com ele tem que se tratar, que ele tem que seguir regras, né? Que às vezes a pessoa não tem uma dieta, come qualquer coisa, faz qualquer coisa, né? A questão da atividade física, tem gente, era isso que você ia falar, que às vezes tem uma atividade física, eu sempre recomendo para os meus pacientes, porque eu acho que é ótimo para qualquer pessoa, mas quando a pessoa tem uma doença, vai fazer uma atividade física. Não é assim. Às vezes a pessoa tem restrições por conta de determinadas doenças, né? Às vezes, sei lá, operou o coração, tem que fazer, vai fazer uma caminhada e tal, mas isso aí aí tem que ver com o médico, não posso chegar... Que a questão do psicólogo é exatamente ele colocar o conhecimento dele. O médico tem o conhecimento médico na questão do tratamento da medicina em si. Né? Ninguém pode dar pitaco. Exatamente, quantas unidades, a medição da glicemia, quer dizer, não tem nada a ver com o fator psicológico. Então o médico não está preparado na questão psicológica. Como também, você mesmo disse aqui, a questão do exercício físico. A pessoa que foi ali, né, se preparou para o corpo em si, a parte, né, física, não está preparado para trabalhar a parte psicológica.
Então, quer dizer, essa coisa toda são coisas assim que o psicólogo que tem a capacidade de trabalhar a mente, né, dessa pessoa para que ele possa fazer tudo que o médico pede, o nutricionista pede, a questão do educador físico, endocrinologista, e dizer para ele, porque às vezes ele não está aceitando isso e o psicólogo é o profissional dessa área. Entendeu? Eu acho que isso é importante. A gente vai atender, vai acolher o paciente, no primeiro momento é o acolhimento, né? Depois a gente vai na evolução da doença, né? Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Então a gente vai, né, vendo o que a gente pode fazer ou não, que é aquilo que eu falei. Cada um reage de uma maneira. Tanto, né, como alguém com doença crônica ou outra coisa. Mas, assim, trabalhar em conjunto, né? Com certeza. Isso aí eu acho que é fundamental. Criar uma corrente e fazer com que o diabético ele possa entender esse momento que ele está passando. Exatamente. Bom, Sara, a gente está chegando aí no finalzinho do nosso programa, mas a gente queria deixar aqui também e falar com as pessoas que nos assistem, que nos acompanham. Eu, como diretor, né, do programa e coordenador, também convidei a Sara, né, para que estivesse aqui nos acompanhando em várias entrevistas, como apresentadora também, né, Sara? E eu gostaria de te dar, assim, as boas-vindas também, que os próximos programas, né, muitos deles, você estará presente e você também dê aí a sua mensagem final aí, porque a gente já está terminando o nosso programa. Bom, obrigada pelo convite. Nos próximos programas eu vou estar aí com vocês, né, para ajudar, né, nesse programa para falar sobre diabetes. Eu, sendo vice-presidente do Instituto Renal Gabriel Calisto, a insuficiência renal, muitas das causas da insuficiência renal são pessoas diabéticas maltratadas, que não fizeram tratamento direito, perdem o rim e tem que fazer hemodiálise, né? Enfim, acabam tendo a insuficiência renal. Então, a diabetes tem a ver... Tudo a ver, né? Com o que eu trabalho. Que eu já entendo um pouco, né? Não sou médica, mas, assim, a parte de psicologia eu estou mais ou menos, né, por dentro. Tá, aí a gente está aí, né, para fazer essa parceria. E, se Deus quiser, vai ser tudo... vai dar tudo certo e vamos ter aí bastante assunto para serem desenvolvidos. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, você que nos prestigia com a sua aí presença, nos assistindo, e espero vocês aí no próximo programa, no programa De Olho na Diabetes, que é o programa que se preocupa com o diabético. Até lá.